Olha, Hebreus capítulo 6. Esse é um texto que, para muita gente, é um dos mais desafiadores da Bíblia. Sabe por quê? Porque ele coloca lado a lado uma advertência que soa muito, muito séria e, ao mesmo tempo, uma promessa de segurança, assim, profunda. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar desvendar esse capítulo, entender por que ele é tão crucial e o que ele realmente quer dizer. O autor de Hebreus já começa com uma pergunta que ecoa até hoje, né? Sobre o perigo de ficar estagnado espiritualmente. A mensagem dele é bem clara desde o início. A fé não foi feita para ficar parada, ela precisa avançar. Então, a primeira parte já nos joga direto no desafio. Como é que se vai além do básico? O autor fala sobre essa necessidade de superar os primeiros ensinamentos, os fundamentos da fé, para alcançar uma maturidade de verdade. E aqui ele usa uma metáfora sensacional, a do leite espiritual contra o alimento sólido. O leite seria o básico do básico, sabe? O arrependimento, a fé inicial, coisas essenciais. Claro, ninguém está negando isso. Mas o grande objetivo é chegar no alimento sólido, que é o quê? É a capacidade de usar a sabedoria divina para saber o que é certo e o que é errado, é ter uma fé que aguenta o tranco nas provações. E essa mensagem aqui é fundamental. A ideia não é jogar fora o básico, de jeito nenhum, mas sim parar de ficar só repetindo os fundamentos sem nunca sair do lugar. A fundação de uma casa existe para que algo seja construído em cima dela, certo? Com a fé é a mesma coisa. O objetivo é construir uma fé madura, forte. E agora? Bom, agora a gente entra na parte mais intensa do capítulo. É aquela passagem que gera debate há séculos. É um alerta muito direto sobre o perigo real de se desviar do caminho da fé. Essa palavra, impossível, ela pesa, né? Soa como algo definitivo, até meio assustador. E aí, claro, surge aquela pergunta crucial que a gente precisa entender. Afinal, que tipo de queda é essa que parece não ter mais volta? A chave para entender isso está na palavra apostasia. Veja bem, aqui não se está falando de um tropeço, de uma falha ou de uma luta contra o pecado, que são coisas comuns na jornada de todo mundo. O texto está falando de uma rejeição deliberada, consciente de Cristo, e feita por alguém que já experimentou, que já entendeu a verdade. E esse ponto aqui é crucial. A intenção do autor não era entrar em debates teológicos complexos, sabe? O objetivo dele era pastoral. É como um pastor preocupado gritando para avisar: cuidado, tem um penhasco logo ali na frente, não cheguem nem perto da beirada. O foco é no cuidado. Para deixar bem clara a gravidade da situação, o autor usa uma imagem chocante. Rejeitar a Cristo depois de já ter conhecido a verdade é como se a pessoa estivesse simbolicamente crucificando ele de novo. É se colocar do lado daqueles que o humilharam publicamente. Isso mostra o quão séria e profunda é essa decisão. Bem, isso tudo levanta uma questão bem prática. Como é que se diferencia uma fé que é genuína de uma que só aparenta ser? Para explicar isso, o autor nos leva para um outro cenário. Ele usa uma metáfora agrícola muito poderosa. Pensa assim: um pedaço de terra recebe a chuva, que aqui representa as bênçãos e a verdade de Deus. Essa terra responde do jeito certo. Ela absorve aquela água toda e produz frutos, uma colheita que tem valor. Essa produção é a prova, a evidência de uma vida que recebe a graça e responde a ela. O resultado? Bênção. Agora, o contraste. Um outro pedaço de terra do lado recebe a mesmíssima chuva, as mesmas oportunidades, só que, em vez de dar fruto, só produz espinhos. É uma terra que se mostra inútil e o destino dela é o fogo. A lição é muito clara. A chuva da graça pode até ser a mesma para todos, mas a grande diferença está no fruto que a terra produz. Depois de um alerta tão forte, a conversa muda de tom de uma forma radical. O autor sai da advertência e vai para a segurança. Ele começa a oferecer consolo e uma base muito, muito firme para aqueles que têm uma fé genuína. Essa mudança de tom é imediata, sabe? Ele passa a chamar os leitores de amados, encorajados, a apontar o amor e o serviço que eles já demonstravam como prova de uma fé verdadeira. Ele basicamente diz que Deus é justo e não se esquece dessas obras, que são, na verdade, o fruto que ele acabou de mencionar. E para construir essa certeza toda, o autor vai buscar um dos pilares da fé, a promessa que Deus fez a Abraão. E para mostrar que essa promessa era absolutamente segura, inabalável, Deus fez uma coisa extraordinária para garantir isso. É aqui que está a base da nossa segurança, em duas coisas que simplesmente não podem mudar. Primeiro,
a própria promessa de Deus. E segundo, o seu juramento, que veio para confirmar essa promessa. E como é impossível que Deus minta, a nossa esperança não está baseada em sentimentos que vêm e vão, mas num fundamento que tem garantia dupla. E essa esperança, então, é descrita com uma imagem que fica na cabeça. Uma âncora para a alma. Mas não é uma âncora comum que a gente joga no fundo do mar. Essa se fixa para cima. Ela atravessa o véu do templo e se prende na própria presença de Deus. E Jesus é chamado de nosso precursor. Um precursor, na época, era aquele que ia na frente para garantir que o caminho era seguro para os que vinham logo atrás. Então, Jesus entrou na presença de Deus não só por ele mesmo, mas para abrir o caminho e garantir o nosso acesso. A nossa âncora está presa exatamente onde ele está. Então, no fim das contas, o que é que nos ancora? Hebreus 6 nos deixa com essa verdade transformadora. A segurança da gente não depende da força com que nos agarramos a Deus, mas sim da força inabalável com que Ele nos segura por meio da sua promessa. A nossa âncora é a fidelidade dele, não a nossa.